Legal, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Gustavo Lotufo, da Antenas BI. Aqui é mais um episódio nosso super especial. Hoje com Gustavo Silva, diretor de marketing do Grupo Bimbo, especialmente para Sweet Baked Goods, Salty Snacks e Tortillas. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Um Muito prazer ter você obrigado. aqui. Muito obrigado, valeu pelo convite, um prazer o meu. Muito bom. Bom, primeiro, além do agradecimento, claro, por estar aqui hoje, a gente está muito feliz de estar aqui com você. A gente, como eu tinha dito, né, a gente gosta muito de ouvir, de aprender, de entender como o dia a dia do marketing funciona, né? Acho que é nosso papel aqui colocar para todo mundo que está assistindo a gente como é esse dia a dia de um universo tão plural como o marketing, né? Então, minha primeira pergunta para você é como é que você chegou até aqui? Enfim, você tem aí uma carreira muito sólida na área, muitos anos de experiência, muitos prêmios que eu já vi você recebendo. Queria que você contasse um pouco para as pessoas como foi essa trajetória e como é que você fez para chegar até onde você chegou. Nossa, dá até um peso, mas basicamente eu amo a área que eu atuo, já tenho aí sente um pouco o peso já, quase de 2 décadas já de experiência trabalhando com marketing, 15 deles em empresas de bens de consumo. Então, já tive uma passagem também por Danone, por Heineken e por Bung, e estou há 5 anos aí já à frente aí da Bimbo na divisão aí de snacks doces, salgados e tortilhas. Muito legal, muito legal. E se a gente tivesse que comparar, assim, comparar não é a melhor palavra, mas se a gente tivesse que fazer uma, um estudo assim super breve sobre essas diferentes três categorias, vai? Então a gente está falando de Danone, né, iogurtes e gelados, aí depois Heineken, né, cerveja, e agora com panificação, né? Primeira pergunta que eu teria para você seria o que tem em comum, o que passa assim pelas três, que você pode dizer que talvez seja, digamos, aprendizados que você usou de uma para outra, e as principais diferenças, que também serviram de aprendizado, eu imagino, ou não? Estou errado na minha análise, não? Não, não, tá perfeito. Eu acho que assim, principal ponto em comum e cada vez mais a velocidade, né? Então, das estratégias da gente tentar implementar, olhar campanhas, mensurar resultados. Então, acho que essa é uma dinâmica do marketing, principalmente em empresas aí de se pedir, né? Então, cada vez mais, inclusive, a gente tem que mensurar de uma forma rápida, aprender e conseguir partir para outra aí, para cada vez mais implementar, eu acho que estratégias, né? Olhando para os resultados financeiros, ao mesmo tempo, né? Sem deixar de construir marcas. Eu acho que essas três empresas, né? Sempre teve muito foco em construção de marca, né? Então, eu acho que é bom para quem quer, né? Para quem está no marketing, essas três escolas, apesar de serem muito diferentes, né? Uhum. E aí eu acho que o principal ponto diferenciador, né? Então tem muito a ver com a natureza, eu acho que de cada uma das categorias, né? Então, quando a gente fala de cervejaria, a gente tem uma dinâmica muito forte, eu acho que de indicadores, concorrência, bar, ali é muito, digamos, no granular, uma categoria, na verdade, que é super capilarizada, né, no Brasil, então tem sempre muitas oportunidades, muitas marcas, né, então tem que fazer uma gestão de uma série de fatores, né, e geralmente seu papel é olhar um pouquinho, né, de cada elo ali da Legal. cadeia. E aí eu acho que quando a gente fala de Danone, quando fala de Bimbo, tem também uma dinâmica que tem a ver com o próprio shelf life dos produtos, né? Então, são produtos ali que a gente fala de relativamente, né, baixo, né, dias de vida. Então, você tem que ter, inclusive, sempre um olhar para a construção de marcas no longo prazo, mas está muito atento com todos os elos da cadeia ali em termos de S&OP, de previsibilidade ali, porque errou ali uma previsão, ou estou olhando alguma coisa muito distante, muito lá para frente, às vezes eu posso perder ali um pouco do norte ali do dia a dia, né? Porque aí são produtos que podem vencer, então, enfim, tem uma série ali de dinâmica, acho que do dia a dia ali, né? Estando
digamos, gerindo essas categorias, você tem que ter um olhar, sim, para a marca, para a comunicação, mas você tem que ter um conhecimento, um domínio muito grande sobre como a cadeia funciona. Essa dinâmica é muito, muito interessante para o marketing, né? Porque eu acho que é uma dinâmica que se aprende fazendo. Eu estou errado? Minha análise é o seguinte, pelo que eu conheço não só de você, do Grupo Bimbo, mas também de outras categorias e parceiros e pessoas, até do meu dia a dia, a gente está falando de uma dinâmica que talvez seja intrínseca ao marketing, me corrija se eu estiver errado, e que só se aprende fazendo. O que você acha disso? Não, acho que é perfeito comentário e cada vez mais a gente vê isso. A gente até brinca internamente de cada vez menos ter o perfil daquele marqueteiro de escritório, né? Então, assim, é muito bacana ter toda a dinâmica, né? Saber cada vez mais acesso às informações, mas hoje em dia, se a gente não está atento, né, às mudanças de mercado, não visita o ponto de venda e também, né, não nos permite buscar, né, sempre retroalimentar com pesquisa, né, o entendimento sobre o nosso consumidor, né? A gente está falando aqui de um cenário que mudou muito nos últimos anos, né? Então a gente vivia num mundo que mudou depois da pandemia, que hoje já está num novo cenário, né? Então se hoje você não tiver esse dinamismo e toda hora voltar e revisar a sua estratégia, ver se você está na rota certa, você pode ficar para trás. Isso é muito bom. Eu queria muito dar um foco nisso depois, por favor, se puder. Que é isso. O que seria, eu vou explorar bastante se eu puder. O que é um marqueteiro de escritório? Explica pra gente, por favor. Adorei esse termo. O marqueteiro de escritório é muito, né? Quando a gente... E isso é um viés muito fácil de acontecer, né? Da gente ser tomado, engolido pelas reuniões, né? De olhar muito ali, né? Digamos, o seu planejamento, o que você tem de calendário. Então, tá muito focado ali nas suas ações, né? E aí, acho que com o passar do tempo, você fica muito preocupado em entregar projetos, entregar resultados, e ao mesmo tempo você pode perder um pouco desse feeling ou das coisas que estão acontecendo ao redor, né? Tem grandes insights que surgem analisando outras categorias ou algumas boas práticas que você fala, nossa, tem tudo a ver com esse meu momento de marca. Então, se você ficar muito focado mesmo no dia a dia, nas reuniões, né, do que você tem, às vezes você perde um pouco desse tato, né? Então, é um pouco disso que a gente brinca, né, tem muitas coisas que funcionam teoricamente, mas não tem essa aplicação prática, né? E eu acho que muito por conta disso é um pouco dessa falta de estar o tempo todo ali sabendo o que está acontecendo no mercado, saber o que está acontecendo com o seu consumidor, passa um pouco por isso. Isso é muito bom, porque é isso. O meu entendimento de marqueteiro de escritório é alguém que fica em reuniões intermináveis, que pode até bater as metas, mas acaba perdendo, de certa forma, talvez o pulso do dia a dia, é isso? Perde um pouco, não coloca essa barriga no balcão, não vai visitar ponto de venda, não vai entender o consumidor a fundo, que até responde bem ao que é a demanda, de uma certa forma, né? Que está lá no escritório, está participando das reuniões e respondendo os e-mails. Está tomando decisões, mas está deixando uma parte de lado, talvez tão importante quanto, que é estar no mercado. Né? Assim, é um pouco disso ou não? É totalmente sobre isso, né? E quando a gente olha assim hoje para uma empresa, né? E aí, cada vez mais com a agenda cheia, né? E com o passar do tempo, né? Você se familiarizando, cada vez mais tendo vivência dentro de uma empresa, você vai aprendendo como a empresa funciona, né? Então, quais são as áreas para você acionar, os projetos, né? Os resultados que são esperados. Então, é natural, e aí o ser humano, inclusive, né? Por natureza, busca um pouco desse conforto, entre aspas, que é ter um ambiente cada vez mais controlado, né? E eu acho que isso passa também pelo dia a dia de um profissional de marketing, estando nessas práticas, nessas reuniões, né? Olhando os mesmos indicadores, né? Então, é um pouco daquilo que a gente provoca também nos nossos times, de ter sempre esse contato e se forçar mesmo, né? Sair um pouquinho ali da caixinha, né? Dessa dinâmica de reuniões aí que você comentou. Tem que sair da zona de conforto. Sempre. E você associa a sua carreira sólida com esse pensamento de sair da zona de conforto? Ou é uma coisa que você acha que adquiriu mais nos últimos anos, últimos 5, 10 anos ali em alguma empresa específica? É alguma coisa que já acompanha a sua carreira há algum tempo? Quando foi que você
se deu conta da importância de sair dessa zona de conforto? Assim? Olha, isso eu acho que tem muito a ver com o meu perfil profissional desde sempre, né? Eu acho que com o que muda ao passar do tempo é você saber onde você investir energia e de que forma. E também tem um pouco a ver com também de você, né? Eu acho que à medida que a gente vai crescendo na carreira, a gente consegue também ter um pouco mais influência, né? Então, sobre nossas equipes, sobre algumas áreas chaves, né, da companhia. Então, acho que com o passar do tempo, o que muda é saber, né, da forma, inclusive, que você consegue influenciar para mudar um pouco de alguns processos da companhia de uma forma geral. Então, promover um pouco, digamos, dessa saída da casinha, de se forçar a buscar, né, novos insights, eu acho que é algo que é intrínseco, né? Eu acho que é algo que... acho que tem um tema também geracional que cada vez mais as pessoas buscam, né? Acho que por insights diferentes, né? Busca essa oxigenação, às vezes falta saber o como. Acho que a experiência ajuda um pouco nesse sentido aí também. Isso é muito bom porque eu penso muito como você, assim, eu acho que sair da zona de conforto ou pensar fora da caixa e estar com a barriga no balcão e buscar informações e oxigenar são variações do mesmo tema, acho, né? Assim, é tudo parte de um mesmo assunto, talvez. Acho que talvez a importância seja como aplicar isso, né? Porque uma coisa é você pensar diferente, outra coisa é você pensar fora da caixa. E para isso precisa existir uma caixa. O que você está dizendo é que não é só ficar pensando criativamente, pensando coisas, como eu posso dizer, sem contexto, né? Mas sabendo que ali existe uma caixa, que você tem que respeitar essa caixa, que você tem que saber como trazer essa ideia para dentro, como aplicar isso, como executar, porque senão fica só na reunião e no PowerPoint. Né? E aí eu queria muito, se você concordar com isso, obrigado, já que legal, porque depois para a próxima pergunta, se você não concordar com isso, a gente discute. Não, vamos lá. Porque o que me intriga muito e me fascina, acho que é muito legal, até do que a gente já conversou, como é que você hoje, e claro que não é uma resposta também tão simples de dar, né? Mas o que, para mim é isso, como é que você consegue equacionar esses aprendizados digamos, do pensar fora da caixa e trazer para dentro do seu contexto, tá? Para ser aplicável, executável, acionável. Primeiro, como, né? Como é que você faz isso com os times, etc. E segundo, o que acontece quando isso dá errado? Se é que já deu errado alguma vez. Se você puder falar, por favor, tanto de coisas boas que deram certo, como é que você executa isso, e também de um caso ou outro que talvez não tenha dado tão certo, tenha servido como aprendizado. Claro. Acho que você falou a palavra-chave aí, que é contexto, né? Então, você tem que entender muito bem o seu contexto e eu acho que tem uma outra palavra que é timing, né? Então, assim, claro. Muitas vezes você tem uma ideia boa, é disruptiva, é super interessante, às vezes ela chega aí para frente, ela chega às vezes até o momento ali de lançamento, mas, nossa, às vezes mudou muito do próprio contexto, às vezes já não é o momento mais adequado para você, enfim, fazer um lançamento ou uma determinada comunicação. E isso a gente discute diariamente, né? A gente vê isso de inovação a inovação que é lançada e a gente faz uma reflexão depois, né? E eu acho que a grande diferença às vezes, de algumas inovações que partiram de um bom insight e aí fizeram sucesso ou não, tem muito a ver, claro, com a aceitação do público, mas tem a ver também com esse time mesmo, né? Tanto do mercado quanto até mesmo internamente, né? Da equipe de venda, de P&D, de logística, de estar todo mundo alinhado, né, e preparado para realizar, enfim, né, mais um lançamento que, às vezes, acaba aumentando o nível de complexidade. E aí, nesse momento, quando a inovação não tem um propósito muito claro, a gente perde um pouco, né,
desse feeling, né? Às vezes acaba gerando muita complexidade, às vezes um bom conceito acaba não performando tão bem, né? Eu acho que passa um pouco por aí também. E aí, falando um pouquinho, né? Eu acho que de técnicas, não sei, né? Um pouco mais do processo, é esse convite de estar toda hora revisitando, né, o seu plano, ver se o time é correto, o seu go-to-market, né? No momento ali que a gente chega, após, né, pesquisa, desenvolvimento de conceito, né? Se ele, inclusive, se ele é respeitado, né? E se você faz as perguntas corretas mesmo, né? De, olha, vamos alinhar aí com com a companhia, qual é a forma que esse lançamento deve ser feito, né? Se é para uma região específica, se a gente deve fazer um piloto, ou até se a gente, olha, o produto é muito bom, mas talvez ainda tenha algumas dúvidas, né? E aí, isso passa nessas reuniões, né? Às vezes a gente pode se questionar, o time comercial, o time de trade, alguns momentos, né, são chaves para a gente poder perceber se a gente tem que retrabalhar esse conceito, né? Ou se ainda tem alguma coisa para aprimorar, para ter o melhor lançamento possível. E eu acho que passa um pouco, né, nessas reuniões de rotina, né, em times aí multifuncionais, de saber sempre, né, a gente se questiona, essa inovação, né, ou esse lançamento, essa campanha, né, tem um propósito claro ou vai só gerar mais complexidade para a empresa? E esse acaba sendo um pouco ali um fio que acaba norteando um pouco o nosso trabalho. E aí, trazendo um pouco de respostas e alguns aprendizados recentes, a gente chegou na conclusão que, olha, às vezes a gente tem um produto muito bom, mas estamos lançando aqui num momento que não é ideal, tanto, às vezes, internamente, às vezes, para o próprio varejo. Às vezes o varejo não está num momento tão propício de aceitar novos produtos, novos SKUs, né? Então, tem que saber fazer essas escolhas, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido que flui. Eu acho que alguns lançamentos aí recentes que deram certo e outros nem tanto. O que é muito legal do que você disse, eu concordo plenamente, é isso, né? Inovação, e agora a gente entrou no tema de inovação, né? Você já falou claramente aqui, que inovação é fazer escolhas, né? É isso que você acha, assim? Inovação não é somente ter ideias, oxigenar, etc., mas entendendo o contexto da inovação, é saber fazer escolhas. Escolhas até do tipo, não é o momento, por exemplo. Ou não é esse canal. Ou não é esse preço, não é esse produto, né? O que você acha sobre isso, né? Sobre, quando a gente fala de inovação, você acha que talvez um dos principais pilares de sucesso em inovação? A gente está falando de inovação em produto aqui, certo ou não? Certo, certo. Porque também é um tema que depois a gente desenvolve um pouco melhor, né? Porque inovação é um termo muito amplo, né? E eu sou muito fã, como você sabe, de inovação em produto, né? Mas a gente já chega lá nessa... para você, inovação em produto, para quem está ouvindo a gente aqui, inovação em produto, o principal fator de sucesso é saber fazer escolhas? Ou o que mais seria? Existe alguma receita de sucesso? Com certeza não, senão seria fácil, né? Mas eu acho que esse é um dos pontos, né? Sem dúvida. Eu acho que tem o próprio insight, né? O que o seu produto vai melhorar na vida das pessoas, né? Qual que é o propósito que ele tem, como que ele pode ser utilizado pelas pessoas, de alguma forma geral, quanto isso também é benéfico, né, para a própria companhia, né, em termos de, enfim, dos indicadores clássicos, né, de potencial de ganho de market share, desenvolvimento de categoria, rentabilidade, tantos outros. Mas passa, sim, por fazer escolhas, porque até o que a gente brinca e a gente escuta muito do varejo é que a Gonda não é elástica, né? Então, se a gente fosse executar todas as inovações que a gente tem, o potencial, né, de o que já está mapeado aí do nosso pipeline para os próximos 3, 5, 10 anos, a gente teria aí 100 lançamentos todo ano, e aí a concorrência também teria outros 100, e a gente sabe que a pressão do varejo é o contrário, né? Como que a gente reduz, como que eles têm
cada vez mais só aqueles produtos de melhor giro, até para reduzir a complexidade de toda a cadeia, né? Então, por isso que o timing é importante, porque às vezes você pode estar lançando um produto que muda uma categoria, às vezes você pode estar lançando um produto, inclusive, para melhorar, ou às vezes até em detrimento de outros SKUs que não performavam tão bem, né? Então, acho que saber refinar e jogar bem esse jogo de qual momento é importante, principalmente para o início das vendas aí de qualquer produto. Isso é muito bom, né? A gôndola não é elástica. nem a casa dos consumidores, né? Nem a carteira do consumidor, né? Das pessoas, né? Nem a despensa, né? Então, assim, a gente tem que sempre saber como gerir isso, né? E falando um pouco de Grupo Bimbo, hoje, você falou, né? Tem vários lançamentos aí que estão no pipe, estão talvez prontos para serem executados. Conta um pouco desses desafios de crescimento que a gente vê claramente do Grupo Bimbo, principalmente da categoria que você atua hoje. Como é que você... como vem sendo esse crescimento? A que razões isso se dá? Explica um pouco para a gente, até para, enfim, aterrissar um pouco até o Grupo Bimbo aqui para quem está assistindo a gente, né? Claro. O que é o Grupo Bimbo e por que ele cresce tanto? Essa é a minha pergunta. Sim, o Grupo Bimbo é o líder mundial de panificados, né? Ele tem uma história aí que iniciou em 1945, atua aqui no Brasil desde 2001, né? Adquiriu as marcas Puma, Plus Vita, Ana Maria, Nutrela, né? E eu acho que tem uma coisa muito bacana como o grupo, que é sempre e cada vez mais se forçar a olhar aí para o consumidor, né? A gente fala aí consumer-centric, né? É a expressão. E a gente vê isso cada vez mais aplicado, acho que na prática, acho que independente da categoria, né? Então, quando a gente fala, principalmente, né, de panificados, né, onde o grupo é líder aqui no Brasil, acho que é um território já conhecido, né, pelas próprias marcas até que eu mencionei, mas, né, fora do Brasil é muito forte, né, também em snacks, né, tanto doces quanto salgados, quanto na categoria de tortilhas, né, que são as categorias que eu atuo. Hoje o momento aqui, né, apesar da gente ter marcas aí super conhecidas, é um mercado que a gente vê, esses mercados é um mercado aí que está em franco desenvolvimento, né? Então, acho que o que dá para adiantar, né, mas sem, né, revelar, acho que nada comprometedor, é que ainda são categorias que estão em transformação e que vão puxar muito o crescimento aí da Bimbo aí nos próximos anos. Então, pegando um pouco da conversa que a gente comentou, né, é super importante, né, ter inovações, ter, né, esse timing correto, né, ter produtos que, enfim, que ajudem no desenvolvimento dessas categorias aqui nos próximos anos. Legal. Eu vou colocar a sardinha um pouco na sua brasa, porque é isso, a gente fala de inovação, de produto, de marketing, de comunicação, e às vezes esquece de coisas óbvias, né? Eu sempre brinco que o óbvio bem feito ganha de qualquer coisa, né? Você teve um desafio, né? O seu time teve um desafio, sua empresa teve um desafio, que é para um mercado que muito pouca gente conhece, talvez, né? É o mercado de tortilha, certo? Certo. Então, você tem aí hoje uma marca líder pela qual você é responsável, né? Que é a Rap10, certo? E que é líder hoje no mercado de tortilha no Brasil, né? Minha primeira pergunta para você é: qual que é o principal desafio de se vender tortilha no Brasil? Olha, acho que o principal desafio para elencar um só é como a gente consegue inserir cada vez mais a tortilha no dia a dia, né? Então, pegando só um exemplo, né, é um produto que chegou, né, no Brasil, lançado pela Bimbo, né, em 2007, e quando a gente olha até mesmo intragrupo, é um mercado que é super relevante em outros países porque já faz parte da cultura há muito tempo, né? Então, se a gente for traçar um paralelo mesmo com o México, né, é um produto que é o nosso pão na chapa, né? Que é do dia a dia do café da manhã de um mexicano. E aí, quando a gente
traz esse produto para cá, essa categoria para cá, não tem esse mercado desenvolvido, né? Então a gente tem que e mais, né? Ainda é ocupado por outros produtos que a gente conhece tão bem, né? Então acho que o principal desafio é como que a gente cria esse hábito, né? Ou como que a gente consegue incorporar e como que Rapidez é lembrado, né, pelos nossos consumidores na hora de ir no mercado ali, de colocar na lista, né? Então, já pensando, vislumbrando, né, em receitas que podem ser feitas com essa tortilha, que com certeza é de um jeito muito diferente aí do mexicano. Não, e é muito isso, porque a gente estava falando de inovação, de timing, de contexto. Eu acho muito ousado trazer para o mercado brasileiro o que, em tese, me corrija se eu estiver errado, estaria competindo com o pão nosso de cada dia. Então, você está trazendo um produto, como o Grupo Bimbo, né? E você é responsável por vender esse produto aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, você tem que lidar com a concorrência principal, que, pelo que eu entendo, é o próprio pão. Estou errado, não? Não, tá certo. Esse é até um dado curioso. Você tem, sim, quando a gente olha para o mercado, a gente elabora as estratégias, a gente pensa, né, em todo o mercado consumidor, a gente olha a concorrência, mas sim, tem um lado mesmo que quando a gente define, né, ocasião de consumo, momento, você tem esse desafio que é como que eu fujo também, né, da concorrência interna de panificados, inclusive na indústria que a gente é líder, né? Então, isso rendeu aí boas discussões, tanto, né, com o nosso time de CMI, de insights, de pesquisa, mas também conversa interna com o nosso time de vendas também. E você pode contar um pouco para a gente de como foi, que caminho foi esse que você foi trilhando para conseguir achar o espaço de tortilha? Até onde eu sei, tortilha hoje está presente em mais ou menos 3 milhões de lares no Brasil, certo? Estou errado ou não? Não sei se a gente pode falar disso. Podemos falar. A boa notícia é que já está em 6 milhões de lugares, de lares, né? Então, esse aí é fruto de um desenvolvimento aí que a gente conseguiu de uma maneira bem acelerada aí nos últimos anos. E, basicamente, assim, tem alguns aprendizados que eu acho que a gente consegue dividir aqui. Eu acho que o que é interessante dessa categoria é que, por muito tempo, a gente tentou ensinar, ou a gente trabalhou muitos conteúdos, né, para trazer novos consumidores para essa categoria, né? Então, qual é a maneira que você traz novos consumidores? É começar pelo básico, né? Então, quando a gente pensa em tortilha, o que seria esse básico, né, nesse universo, né, de consumo? Seria ensinar os consumidores como consumir, claro, né? Então, precisa ser pré-aquecida, né, em uma frigideira. E aí a gente traz como recomendação principal, né, da gente utilizar ingredientes que a gente conhece muito bem, que está presente na geladeira, como presunto, queijo, né? E que também são ingredientes bem utilizados por pães também, né? Então, essa parte específica, a gente se questionou e a gente falou, olha, é muito válido, essa é sempre importante a gente ativar esse território, mas como que a gente consegue se diferenciar, inclusive, intracategorias, né? Então, acho que parte do insight, parte do aprendizado da gente revisitar todos os nossos planos de marketing foi, qual que é o caminho que a gente pode, digamos, tentar aparecer, né, no meio aí de um universo de categorias super estabelecidas aí, que fazem parte do dia a dia dos nossos consumidores, né, visando cada vez mais chegar a novos lares. Então, mas é isso, olha só, o que você falou é de uma riqueza tremenda, né? Porque você está falando o seguinte, uma coisa é vender uma categoria específica, você já ajudou a vender cerveja, né, refrigerados, etc. Agora você teve que vender tortilha. E aí você chega no mercado brasileiro com um produto que não faz parte da cultura brasileira. Estou errado, não? Não, tá Ninguém certo. conhecia a tortilha. Talvez hoje ainda tenha muita gente que nem conheça ainda. E o primeiro passo que você deu, pelo que eu entendi, ou talvez o mais importante, seja ensinar as pessoas a consumir tortilha. Esse foi você fez talvez, o primeiro passo tenha sido, tá bom, vou apresentar e falar assim, olha, é assim que se come tortilha. Essa foi a decisão que você tomou.
Isso, na verdade, assim, a gente já trabalha, né, dentro do Grupo Bimbo já há muitos anos, né? Então, inclusive, a gente nem trata a categoria de tortilhas como tortilhas, né? O consumidor mesmo já procura por rapidez, o que é ótimo para a nossa marca, né? Então, e aí tem uma série de conteúdos e é super importante, né, pensando sempre em trazer, né, crescer a fatia do bolo, né? Apresentar a categoria como se fosse a primeira vez aí para uma parcela ainda super relevante, né? Mas que ainda bem que nos últimos anos a gente vê essa base se ampliando bastante. Já é um produto super conhecido, mas, né, acho que o desafio mora muito mais como que a gente consegue incorporar no hábito, né, dos nossos consumidores, né? Fazer quem já consome, né, conseguir, né, e buscar novas ocasiões, né? E quem ainda não conhece, passar a conhecer, né, o nosso Rapidez. A gente já fala dessas novas ocasiões já já. Só queria falar de um ponto antes disso, que é... Você lançou no Brasil esse produto em 2007. Né? Então vamos pegar essa trajetória. A gente está falando de mais ou menos quase 20 anos, 15, 20 anos aí, certo? Uhum. Então, a gente tem a apresentação da categoria, né? E aí você diz que, como a gente está falando de inovação e contexto, você hoje já é sinônimo de categoria. É isso que você está dizendo. Sim. Hoje, se a gente pergunta mesmo para os consumidores, né, se eles conhecem tortilha, né, ou Rapidez, 98% lembra da categoria como Rapidez. Né? E essa inovação se dá, você acha que por conta dessa velocidade, do timing, do contexto, de tudo isso que a gente estava falando antes? E qual foi o papel, eu preciso perguntar, qual foi o papel da pesquisa nisso? Sim. O papel do CMI, você trabalhando em parceria com pesquisa, analisando os dados, não só de consumidor, mas também de ponto de venda, etc. Qual foi o papel, a importância dos dados para conseguir chegar neste momento onde você e a rapidez, obviamente, são sinônimos de categoria? Sem dúvida, acho que pesquisa teve um papel fundamental, né, nessa estratégia e eu acho que o principal ponto, inclusive, foi o ponto de partida de análise dos dados, né? Porque a gente, assim, graças a Deus, né, a Bimbo tem uma cultura de realizar bastante pesquisas, né, cada vez mais buscando o aprofundamento dos nossos consumidores. E aí você cai até, às vezes, numa armadilha, entre aspas, que é quando você é o líder de categoria, às vezes você se dá o luxo de falar, olha, eu sei, eu entendo, né, desse mercado, e eu vou falar, eu dito as regras, né? E parte, eu acho que do que é super importante é a gente revisitar a nossa estratégia, ver se a gente está confortável, se a gente está trilhando um caminho que a gente acredita. E eu acho que ao longo dos últimos anos, né, com tortilhas, com rapidez, a gente chegou no momento que a gente não conseguia trazer mais consumidores, né? Então, parte do que foi o fundamental para a estratégia foi revisitar tudo que a gente tinha, né, de pesquisa, de dados, e ver se a gente estava endereçando, né, os insights, né, ou a estratégia correta para pensar em alcançar novos lares, que acaba sendo o principal desafio dentro dessa categoria, né, que apesar de sermos líderes, a gente vê ainda que tem muitas oportunidades ainda para, enfim, né, estar presente aí, né, de uma forma massificada em todos os lares, né, do Brasil, que é o nosso objetivo, né, como desenvolvimento de categoria. Então, tinha algumas verdades sobre a categoria, sobre o tanto que ela traz de praticidade, o tanto que ela traz de versatilidade, um pouquinho de como posicioná-la, né, nesse ambiente competitivo, mas de alguma forma acho que não estava muito... Estava estranho, assim, a gente precisava ir além. E o ponto de partida para, né, repensar, né, ou para ver como a gente poderia crescer essa categoria, né, de uma forma bem expressiva, né, acho que morou um pouco nesses insights, né, porque é uma categoria que vinha em desenvolvimento, mas ainda meio que nichado. Então, revisitar
os números, né? Olhar para a pesquisa e buscar novos insights foi fundamental para, aí sim, né? Amplificar bastante o tamanho dessa categoria. Eu quero tocar num assunto e parabenizar você e a empresa por uma decisão, já antes de eu falar do assunto, que eu imagino, não tenho ciência, mas eu imagino, que vocês tenham caído talvez numa tentação por ser uma empresa mexicana. Por saber que tortilha faz parte da cultura mexicana desde o dia zero, ao trazer para o Brasil, adotar uma postura, digamos, mexicana para lançar. Tá? Eu não sei. Eu imagino que talvez tenha sido objeto de discussão lá dentro, pelo menos, de trazer essa cultura mexicana para a tortilha no Brasil. E pelo que eu vejo como consumidor, isso não foi feito. Isso eu estou vendo da maneira certa, não estou vendo. Caso eu esteja vendo da maneira certa, o que eu imagino, e eu acho que é muito legal, e pelo que eu ouço você dizendo e do que eu conheço um pouco também dessa categoria, me parece que vocês deixaram um pouco o brasileiro ver como reagia a essa categoria. Um pouco meio, deixa eu colocar aqui no mercado, lançar e aprender com o que está acontecendo. Eu acho que isso que é muito rico, né? De quando a gente sai do escritório, que a gente analisa o comportamento dos consumidores e a gente vê muito bem como que o mercado, né, reage, né, ou adota o seu produto. Então, acho que essa foi um pouco da discussão que a gente teve, né, até pelo contrário, né, por muito tempo a gente executou ao modo, digamos, mexicano, ou a forma e eu acho que a gente chegou num ótimo momento, né, até a gente desenvolveu, a gente criou essa categoria, a gente conquistou parcelas de consumidores que é super relevante, né, é a nossa base, né, mas eu acho que o temperinho que faltava para essa categoria se desenvolver e cair nas graças do consumidor brasileiro foi um pouco da gente tentar ver, né, e entender como o consumidor brasileiro consumia e, na verdade, só amplificar esses momentos de consumo. É que esse é um ponto muito importante, eu acho. Pelo menos é assim. Imagina que as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, talvez a maior parcela trabalhe hoje, ou queira trabalhar, ou tenha trabalhado em multinacionais. Né? Então, claro que as empresas brasileiras têm um papel super relevante, etc. Mas eu acho que, em termos de volume, quantidade de profissionais de marketing hoje, talvez a larga maioria faça parte de multinacionais. Né? E é por isso que eu quero falar muito desse ponto antes de a gente entrar no detalhe de rapidez, que tem muito assunto ainda para a gente discutir. Mas é assim, primeiro, como é que você e o seu time tiveram, eu vou chamar de humildade, se eu puder usar esse nome, de entender esse lançamento que enfim, um produto mexicano, né, internacional, numa multinacional mexicana, e tiveram essa humildade, não sei se, por favor, discuta comigo se você concorda ou não, de falar, não, legal, mas vamos entender como é que o brasileiro reage a isso. Porque eu imagino que, até você mesmo, né? Você trabalhou em uma multinacional francesa, depois uma multinacional holandesa, e veio agora para uma multinacional mexicana. Então você é um próprio exemplo de um profissional de marketing que tem experiência em multinacionais, com operações gigantescas no Brasil. Como lidar com isso, né? Com essa, vamos chamar de top-down às vezes, ou com alguns aprendizados que funcionam muito bem lá fora, e que quando vem para cá, alguém, você, seu time, tem que falar, não, pera, calma, vamos ver, vamos analisar. Como isso se dá? Eu não sei se eu posso chamar de choque cultural, não sei se é tão forte assim, mas eu queria que você contasse um pouco desse desafio, que é um desafio talvez diário e muito frequente de todos os marqueteiros. Eu estou errado, não? Não, sem dúvida, eu acho que é um desafio diário mesmo, né? Então, acho que o primeiro ponto, e aí que eu acho que foi louvável até, né? Não sei se é uma palavra muito forte, né? Mas é que a gente sentiu muita abertura dentro da companhia, né? De propor algo diferente. Então, como eu disse, a gente tinha uma categoria que vinha crescendo, né? Na verdade, cresce duplo dígito por vários anos, mas, né? Eu acho que o principal desafio que a gente se propôs é como que a gente pode levar essa categoria a ser muito mais relevante, muito mais expressiva e efetivamente cair nas graças do consumidor, fazer parte de um consumo não esporádico, né, mas mais de dia a dia.
E aí, parte fundamental dessa estratégia foi, tá bom, então como que eu consigo, né, digamos, penetrar e me tornar cada vez mais do dia a dia? Então, claro, né, não foi um insight, não foi, né, numa reunião, mas é uma conversa, né, de marketing plans, né, com a diretoria, né, com muito respaldada mesmo em pesquisas, em o que a gente vê, né, até de aceitação de mercado, é se propor fazer algo diferente, mas, claro, deslumbrando, né, algo que a gente acredita que a categoria tem potencial de ser. Né? Então, todo esse discurso, né, e essa estratégia foi amarrada para mostrar, inclusive, a forma que a gente imagina, né, que tortilhas pode desempenhar um papel, porque tem algo que é muito interessante, que é a própria característica do produto. Né? É um produto que é prático, que é versátil, e hoje, né, os consumidores mais querem buscar, claro, produtos que sejam saborosos, sejam de qualidade, mas que, né, sejam práticos e versáteis, pensando numa vida cada vez mais corrida. Né? Então, o que a gente fez foi só potencializar um pouquinho digamos, dessas características que a gente tem, né, a nosso favor, mas buscar aí alguns gatilhos, né, para fazer com o consumidor entendesse, né, ou passasse a se inspirar em algumas receitas que a gente puder, enfim, que a própria categoria permite fazer. Muito bom. Então, o que você está dizendo é, você teve um respaldo da companhia em relação a esse entendimento do que é o mercado brasileiro, para conseguir falar, olha, a gente vai aprender com o mercado brasileiro e ajustar para conseguir crescer. Então, assim, esse choque de culturas, né? Cultura mexicana e brasileira, ou multinacional e nacional, primeiro ter também entendimento de que a companhia estava te suportando e dando apoio para ser local, né? Para desenvolver uma categoria localmente. É mais ou menos por aí, certo? Certo. Tá. Então, o primeiro passo é você... Primeiro passo não. Um passo muito importante é você olhar os MOCs, o momento de consumo, né? Porque é isso que eu costumo brincar, né? Você falou aqui, eu vou usar as suas palavras. A gente tem que saber aonde a gente faz a pessoa, ou quando a gente faz a pessoa comer a tortilha. Né? Porque acho que a maioria dos marqueteiros fala, não, a gente vai vender muito, vai vender à noite. Vai vender... Não, calma, vamos ver quando que tem espaço no estômago, né? O share of stomach, tem espaço no estômago para entrar uma tortilha. E a sua briga é achar esse espaço, né? Esse espaço pode estar de manhã, pode estar à tarde, pode estar à noite. Então, você falou de momento de consumo, eu acho ótimo, porque é isso, né? No final do dia, a gente fala de varejo, fala de market share, fala certo, mas na ponta a gente precisa ocupar o estômago dos brasileiros e brasileiras para comer sua tortilha. Me responde uma coisa. Antes desse seu, vamos dizer, crescimento exponencial dos últimos 2 anos, não vamos falar dele ainda. Mas antes disso, como é que o brasileiro comia tortilha? Em que momento entrava? E hoje, como está entrando? Explica pra gente, por favor. A forma principal que a gente via e trabalhava muito nas comunicações era muito no café da manhã. Né? Então, o próprio uso dos ingredientes, né? Quando a gente olha para a geladeira. Né? Então, às vezes um consumo um pouco mais de rotina, mais usual, um pouco mais de final de semana, era utilizado principalmente nessa ocasião. Mas até mesmo analisando, né, pesquisas, né, os dados que a gente tinha, a gente já descobriu uma grande versatilidade, né, e a gente mapeou e percebeu que a tortilha navegava muito bem em vários momentos do dia e que cada consumidor utilizava de uma forma diferente. Então, tem gente que usa muito ali no lanchinho da manhã, tem gente que usa no lanche da tarde ali para digamos, um momento ali que bate a fome até pré-jantar, tem gente que tem mais o hábito noturno e tem gente que usa só de café da manhã, aliás, só nos finais de semana. E aí o que a gente fez, parte ainda da estratégia sem entrar nos números, foi, tá bom, então se a gente quer ter, né, já que a categoria permeia tão bem, né, porque ao invés da gente ficar insistindo só em um momento de consumo, a gente não explora e deixa o consumidor ter esses momentos, né? Ou adotar, né, um Rapidez ou uma tortilha, um produto que vá mais direcionado para aquele momento que ela mesma já está acostumada
a utilizar. Então, isso acabou, de certa forma, direcionando toda a nossa estratégia de comunicação e também de inovação, né? Por assim dizer. Brilhante, porque assim, é isso, imagina, dentro de uma multinacional, as dificuldades de estratégia de negociação com varejo, Brasilzão, logística, fábrica, um trabalho político internamente, a gente tem que convencer pessoas, a gente lida com pessoas, né? Faz parte do dia a dia de um grande executivo de marketing, né? Não é nenhuma novidade para ninguém isso. Você começou, então, vocês começaram focando no café da manhã e, ao mesmo tempo, permitindo essa flexibilidade de ouvir o brasileiro e começaram a perceber que o brasileiro também estava colocando tortilha em outros momentos que não eram os que vocês tinham, digamos, explicado e ensinado. E o que você fez a partir desse... Primeiro, como que você teve acesso a esse aprendizado? Como é que você viu isso? Aonde você viu isso? Aonde você falou, nossa, não está só no café da manhã? Né? Como é que... De onde veio essa percepção? Né? Essa é uma primeira pergunta que eu queria fazer para você. De onde veio esse... Que para mim é um grande estalo de crescimento, uma grande alavanca de crescimento, é perceber que não estava somente no café da manhã onde vocês tinham planejado inicialmente, se eu entendi bem. Uhum. E depois o que você fez a partir do momento que você percebeu isso? Acho que assim, quando a gente olha e a gente fala de consumidor, a gente tem que ir para as nossas vitrines, né? E eu acho que a principal são as nossas redes sociais. Então, a gente viu muito conteúdo sendo gerado, né? Por nós, mas principalmente por nossos consumidores ou gente que até fugia do nosso radar, né? Então, Olha só. a gente via tortilha sendo utilizada de uma maneira super inusitadas, né? Então, sair um pouco daquela cara super produzida, né? Gourmetizada, que geralmente as marcas jogam filtro, né? Para receitas, enfim, feitas, enfim, ainda por jovens, por senhoras, né? Por públicos mais variados possíveis, mas muito ricas, muito interessantes e que a gente viu que tornavam-se tendências, né? Que geravam um buzz. E aí a gente nos permitiu, inclusive, né, jogar todo o foco para esse tipo de comunicação, né? De olha, se está dando certo, tá, inclusive, tendo níveis de engajamento, né, de awareness, né, de impacto maior ou não maior, né, mas super interessantes em relação ao conteúdo que a gente está criando, por que então não potencializar essas receitas, né, para que sejam amplificadas, né, e conhecidas pelo um público geral. Então, parte da nossa comunicação passou por isso, né, e desses aprendizados, dessa análise, a gente foi, inclusive, retrabalhar o nosso Brand Framework, né, de como que a gente posiciona a marca e como, inclusive, isso pudesse direcionar o nosso pipeline mesmo de inovações, né? Porque a gente tinha muito claro e a gente trabalhava um pilar forte de saudabilidade, tinha produtos direcionados para isso, e aí quando a gente olhava as nossas redes sociais, principalmente, não era muito bem isso que os nossos consumidores estavam fazendo, né? Então, o que a gente fez foi jogar a luz um pouco para esses nossos consumidores, né? E potencializar o uso da tortilha da maneira que a gente viu o brasileiro já utilizando de uma forma, digamos, peculiar e muito criativa. Eu acho que a gente falou de assuntos aqui que permeiam muito o dia a dia da nossa audiência, tá? E eu vou recapitular, porque eu quero te fazer uma pergunta agora que vai ser muito pontual, assim, muito cirúrgica. Primeiro, a gente começou falando de inovação e você, com as suas palavras, disse inovação não é só pensar fora da caixa e ficar em reuniões, é estar com a barriga no balcão, ouvindo o consumidor, ouvindo o varejo. Depois, a gente falou de multinacionais, né, e o trabalho, digamos, de adaptar culturas internacionais e globais para o mercado brasileiro. E está passando agora por uma especificamente uma categoria, né, que eu chamei de tortilhas, e você rapidamente me corrigiu,
já dizendo, não, a gente não tem mais uma categoria de tortilha no Brasil, tem Rap10. Porque você, com essa evolução e aprendizado e um certo first movers advantage, talvez, né? Já é esse nome de categoria, né? Então, ao tratar essa categoria não como tortilha, não como Rap10, já é também um entendimento da lógica, né? Ela acabou sendo não tortilha, porque ela resume muito bem para mim o que é essa, eu chamo de humildade de negócio, né? De falar assim, ela veio como tortilha e virou Rap10. Assim, é claro que a marca já existia, não é isso, mas ela veio como tortilha para o Brasil e hoje ela é Rap10. E você foi olhar para esses momentos de consumo, falou, olha, vamos começar pelo café da manhã, por uma razão ou outra, né? Acho que não é o caso agora. E percebeu que em outros momentos ela também estava sendo consumida. Falou, opa, peraí. Se as pessoas estão usando ali antes da noite, jantar, lanche da tarde, e eu tô com os meus ouvidos ligados, minha rede social, digital, internet, o conteúdo do consumidor sendo feito, né? E você parando para ouvir isso, você usou isso para potencializar a sua categoria e a sua marca. Quais foram, a partir daí, quais foram os desenvolvimentos de produto, levando em conta contexto, timing, etc., que você começou a desenvolver? Conta pra gente, por favor. Legal. Acho que, por falar de Rap10, e aí são 2 sucessos recentes que a gente tem. E aí, isso, acho que, voltando, né, no timing, né? Acho que vale a pena a gente comentar. A gente também já tinha um pipeline já, digamos, na gaveta, já pensando, olha, o que a gente pode trazer para essa categoria, olhando sabores, olhando, enfim, extensão de portfólio. E aí, parte desse ensinamento falou, olha, por que não, então, a gente pensa em produtos que sejam realmente uma solução para momentos específicos? E aí, posso dividir 2 lançamentos recentes que a gente teve. O primeiro foi Rap10 Chocolate. E aí, imagina a nossa discussão, e aí apresentando esse produto pro México. Ah, não tinha no México? Não tinha. Rap10 de chocolate é brasileiro? É brasileiro, é o primeiro país a lançar. Não sabia. E aí, claro, gera uma super curiosidade, mas é algo como fazer uma feijoada doce em algum outro país. Que legal, não sabia disso. Então, e aí claro, a gente viu que tinha uma parcela muito relevante dos nossos consumidores utilizando tortilha para fazer crepe, tinha algumas outras receitas, Sim. até o que a gente... A gente, inclusive, não só a gente fala que a gente olha as redes sociais, mas a gente olha também a aplicação em restaurantes, né? Esse mercado horeca, né? De hotéis, restaurantes, né? E já tinha essa procura, na verdade, essa aplicação, às vezes feita até de uma maneira artesanal. E a gente falou, então por que a gente não pega isso e traz? Então, lançamos uma tortilha doce, né? E aí com o objetivo, claro, né? De gerar um buzz, atrair um pouco, né? da atenção para a categoria, mas sim, né? Dentro, acho que de alguns gatilhos, né? Que a gente tem internos, como que ela endereçava, né? Digamos, uma dor do consumidor, né? Ou resolveria uma necessidade desse consumidor que a gente já via utilizando, né? Enfim, as nossas tortilhas para esse tipo de receita. Então, a gente só potencializou algo do que a gente já via que era muito consumido e divulgado nas nossas redes sociais. Aí a gente lançou em setembro, né, de 2023, né, do ano passado, Rap10 Chocolate. E até hoje ainda é um produto, né, mais elogiado, né, é um dos que tem mais menções dentro tanto do nosso saque quanto das nossas redes sociais, né, buscando por esse produto. E aí um outro, né, que já é mais recente, que foi lançado em junho desse ano, que é o Rap10 Tapioca, né? E aí, tendo as mesmas premissas, né? Como que a gente busca, né, resolver uma necessidade, né, do consumidor que a gente já acabou mapeando e identificando. Por que não, aí, um pouco diferente do que foi o caso de chocolate, que a gente,
Na verdade, a gente fez uma releitura, né, de como que os nossos consumidores usam a tortilha, mas por que não, então, de um mercado que já é amplamente conhecido, né, do brasileiro, a gente está falando, né, de tapioca, por que não trazer, né, a própria farinha de tapioca no formato de tortilha, né? Então, teve alguns desafios, né, do ponto de vista de desenvolvimento técnico, mas claramente é um produto que resolve, né, uma necessidade, um problema, né, na vida dos nossos consumidores, né? Que são consumidores que são ávidos, né, por novidade, mas que buscam praticidade na sua essência. Então, eu mesmo consumo tapioca em momentos específicos, mas a gente vê aquela dificuldade, né, no preparo, suja, às vezes até questão de controle de porção, né, às vezes sai uma tapioca mais fininha, às vezes sai um tijolão, né, então a gente quis trazer um produto endereçado para esse momento e de um território aí super conhecido, né, dos brasileiros, que é o de tapioca. Eu vou voltar na lógica, na sequência dos fatos aqui. Olha só. É onde que eu acho que está o brilho disso, assim, né? Entre outros fatores, claro. Primeiro, você disse há menos de 10 minutos, talvez um pouco mais, que você tinha um nicho no Brasil. E que este nicho te deixava, do ponto de vista de mercado, confortável. Você usou essa palavra. Vocês estavam confortáveis. Vocês tinham um nicho, nome de categoria, vocês tinham uma marca muito forte para essa categoria, dentro daquele nicho, e podiam muito bem ter ficado com aquilo. Concordam? Sim. Podia muito bem ter sentado e falado assim, não, Rapidez vende ali, aquele volume, dava para prever, a concorrência não tinha... claro, concorrência existia, mas não era, né, aquela coisa assustadora. Estava tudo ótimo. Né? Então, quando a gente fala de inovação e contexto, etc., o que você fez, o que seu time fez, o Grupo Bimbo fez, e o departamento de CMI fez junto com você, e todos os outros também, obviamente, né? Enfim, vocês olharam para uma categoria e para uma marca que estava indo bem e falaram, opa, por que a gente não mexe com isso? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria muito trazer, porque assim... Que raio você foi pensar fora da caixa, ou o seu time, numa coisa que estava indo bem? Para que mexer? Né? Porque eu acho que, para quem é enfim, marqueteiro, executivo de trade, enfim, de desenvolvimento de produto, a gente tende naturalmente a pensar em coisas que precisam resolver um problema. Né? Me explica isso. Como foi e por que vocês foram mexer no que estava indo bem? Qual que era o principal fator? Era o quê? Via que podia ir melhor? É isso? Essa é a resposta, não? Parte sim, né? Porque a gente sempre, ainda mais, né, estando dentro de um departamento de marketing, a gente sempre vai ser pressionado a crescer vendas, né? Ou que está melhor, deixar melhor ainda. Mas eu acho que se conecta um pouco daquela conversa que a gente teve inicialmente, que é também de essa briga no varejo, né? De, olha, como que eu ocupo um espaço na cabeça dos meus consumidores, né? O tal do share of stomach, né? Então, eu posso ter uma categoria nichada, né? E eu tenho que lembrar que, independente dela, existe um movimento aí de toda a indústria, né? De novos lançamentos, pipeline, enfim, né? Da tal gôndola que não é elástica, né? Mas de muitas coisas vindo o tempo todo. E é fundamental, mesmo você tendo uma categoria nichada, né, se pensar ou desafiar mesmo. Às vezes ela é nichada, ela tem um propósito, ela tem um consumidor, ela tem, às vezes, ela vende em lugares ali que ela tem um ambiente confortável. Quando a gente vai para o grande varejão, tem esse desafio, porque você pode ser nicho, mas ao mesmo tempo pode chegar num momento ali o próprio varejo fala, olha, já que é nicho, vamos reduzir o espaço da sua categoria para dar espaço para outras categorias. Então, esse é um olhar, né, mais varejista, mais técnico, mas reforçando, né, o que eu comentei a gente enxerga muito potencial nessa categoria e até pela aceitação, né, do brasileiro, né, dos nossos consumidores, a gente percebeu que a gente poderia levar ela para outro lugar. Então, acho que foi uma
uma soma de fatores que, para nós, né, digamos, deu bom, mas que conseguiu, né, rapidamente levar a categoria, né, ou fazer de Rapidez uma marca mais lembrada, né, conquistando mais lares, mas teve esse desafio, digamos, externo, quando a gente olha para os consumidores, mas também teve esse lado um pouco mais interno aí, que a gente olha e se questiona tanto internamente qual que é o papel da categoria, qual o tamanho dela em relação, né, a todo o nosso negócio, e esse olhar de varejo aí também, que é não se permitir olhar só para ela, mas olhar para todo esse ambiente competitivo dentro de, digamos, panificados, né? Não, é isso, porque inovação, a gente acaba falando de inovação, sempre acaba imaginando que vem de uma ideia de um grande novo produto disruptivo que ninguém nunca ouviu falar. E você está explicando um caso de um grande projeto de inovação, do que você contou no começo, que mistura ouvir o consumidor, colocar a barriga no balcão, ouvir o varejo, entender uma realidade do mercado, entender o contexto de uma multinacional e, às vezes, fazer algo que, de certa forma, hoje, olhando depois de lançado, é óbvio. Eu sei que, eu colocando o óbvio não como um demérito, muito pelo contrário. Eu nasci na Bahia, né? Eu sou nordestino. Não tem nada a ver com o consumo de tapioca, mas só para fazer assim, só para abrir assim. Fazer um gancho. Se a gente for parar para pensar, para quem está aqui assistindo e não está envolvido no seu dia a dia, o que Rapidez tem a ver com tapioca? O formato, primeiro, certo? E um pouco do momento de consumo, do café da manhã, do lanche da tarde, aquela coisa. Mas de resto, não tem mais nada a ver. Né? Então, assim, o que eu quero dizer, o que minha pergunta para você e minha análise, eu espero não estar errado, você olhou para aquilo e falou assim, peraí, mas, claro, colocando de jeito super simples e reduzindo demais, né? Mas assim, o trabalho todo que vocês fizeram poxa, o consumidor está consumindo os brasileiros, né? Não gosto de ser nome consumidor. Os brasileiros estão consumindo o Rapidez na sobremesa. Vamos lançar um de chocolate? Vamos. Deu certo. Aí você olhou e falou assim, poxa, mas tapioca vende tão bem, né? Ela tem o mesmo formato de um Rapidez, às vezes é no mesmo momento, é saudável pra caramba, a gente tá nesse momento de repensar a alimentação de forma saudável, e aí veio esse gancho de Rapidez tapioca. Conta pra gente, pelo amor de Deus, esse case que eu acho incrível. Se eu tô certo nessa minha análise, né, de enfim, formato, meio de consumo, etc. Tem mais alguma coisa aí no meio? E segundo, um pouco dos números, para explicar para as pessoas como é o sucesso disso. Não, claro. Eu acho que assim, tapioca, falando primeiro do desenvolvimento desse produto, né? Eu acho que teve, né, inclusive, uma discussão interna, né? Algumas, parece que foi simples, né? Mas, inclusive, nos fez mudar processos, né? A forma, inclusive, que a gente acaba produzindo nossas tortilhas no mundo inteiro, né? É um pouco diferente desse produto que trouxe desafios do ponto de vista de desenvolvimento, até para ter, digamos, não só a proposta de valor, mas que entregasse algo parecido com uma tapioca, né? Então, esse foi o primeiro ponto quando a gente olha para o desafio. Eu te interrompi rapidinho, desculpa. Então você está dizendo o quê? Depois a gente no corte vai deixar isso mais bonitinho. Sem que a gente precisa terminar, mas é que a gente olha isso aqui. Você está dizendo que, além de tudo, ao produzir um Rapidez tapioca, você aqui no Brasil, o time de vocês, repensou o processo de produção de tortilha no mundo inteiro, é isso? Específico para produzir tapioca, a gente teve que fazer de uma forma diferente do que a gente faz no restante do mundo. Nossa Senhora. Mas para a gente, e aí eu acho que você resumiu bem, a gente já tem essa cultura, né, a gente conhece muito bem tapioca, né, e como que é feito, e se assemelha muito à tortilha da forma que fica, pelo fato da gente levar até a frigideira. Então, pra gente, já era meio claro, meio óbvio que a gente poderia lançar isso. O desenvolvimento foi técnico até, a gente queria ter lançado antes. E eu acho que a gente foi muito feliz em termos de resultado, né, da proposta que traz. Então, ela consegue trazer todas as características, né, da tapioca, né, em termos de
de saudabilidade, ser de farinha, né, de mandioca, traz tudo isso para um produto, só que com a praticidade que é o DNA de rapidez, né? Então, a gente conseguiu trazer como proposta de produto algo que a gente enxerga aí que, inclusive, pode se tornar aí um novo mercado aí para a marca, porque tem muito potencial mesmo. A quantidade de consumidores que conhece tapioca, que usa tapioca no dia a dia, que já está incorporada à rotina, e é um pouco isso que a gente quer trazer com cada um, né, dos SKUs de rapidez, para cada um ter no seu momento específico de consumo. Para a gente finalizar, super brevemente, 2 perguntas, porque eu juro que são as últimas 2. Mas como bom pesquisador, eu faço perguntas, né? A primeira primeiro, conta pra gente números, assim, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, do que você puder divulgar, por favor, divulga o que você puder divulgar em termos de números para contar desse sucesso. E, por fim, alguma mensagem que você pode deixar para as pessoas sobre tudo isso que a gente conversou, de inovação, de entender o contexto de multinacionais, de ouvir o mercado brasileiro, de deixar um produto tomar seu próprio espaço, sua vida. Tudo isso que a gente conversou é uma mensagem final para todo mundo aqui sobre um caso que deu muito certo. Claro, vem da sua experiência, do seu time, etc. Né? Ninguém faz nada sozinho. Mas queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas para servir de inspiração mesmo, né? De benchmark, porque as pessoas podem ouvir você dizendo e você ajudar a oxigenar um pouco outros executivos que estão vendo a gente aqui para falar, olha, poxa, por que eu não faço também o que o Gustavo e o time dele lá fizeram? Legal. Respondendo sua primeira pergunta, né? Por favor, conta pra gente. O que a gente pode divulgar é que a gente foi muito feliz, né, com os números, né, da categoria nesse último ano. A gente cresceu 50% em vendas, né? Então, é uma categoria ainda que tem muito a se desenvolver. A gente, conforme eu comentei, né, tem acho que, bastante espaço. E a gente dobrou o número de lares, né? Então a gente foi de 3 para 6 milhões de lares, né? Então é algo que é muito mais um processo, né? E como eu disse, ainda a gente está só começando. E eu acho que o desafio, né? E eu acho que o que resume um pouco o nosso papo daqui é de sempre se questionar, né? Manter, eu acho que como nós estando inseridos, né, em multinacionais, em pequenas empresas, né? Mas é sempre se questionar, né, se você está confortável com a estratégia, né, que está lá no PowerPoint, né, ou se fica bonito para a gente poder apresentar, né, em marketing plans, enfim, para o board, se aquilo faz sentido para você, né, ou se vale a pena ainda, se tem algumas perguntas que você precisa resolver ainda, né? Então, tem um pouco dessa humildade de sair um pouco, né, das reuniões, né, da nossa rotina, e visitar mercado e olhar um pouco, né, onde o seu consumidor está, né, seja em eventos, seja nas redes sociais, porque é ali que eu acho que moram insights poderosos, né? Então, se você tem, né, o papel de líder, né, de uma categoria e você precisa desenvolver, ou se você é desafiante, é sempre importante você se questionar se o que você tem em termos de portfólio, de proposta de produto, né, de equação de valor, está sendo bem resolvida, né? E se você não estiver confortável, que eu acho que vá atrás e busque, né? Não pare enquanto não achar um caminho promissor, né? Eu acho que isso é algo, enfim, um pouco etéreo, mas acho que resume bem um pouco, acho que dos desafios, porque consegue se aplicar, acho que para qualquer categoria. Então, assim, essa não é uma receita de sucesso, mas pelo menos é um caminho para o sucesso, é isso que você está dizendo. É isso. Eu deixo uma última mensagem para a gente aí, para os jovens ou não tão jovens profissionais que estão te ouvindo. Uma recomendação que você deixa para todo mundo, para poder ser feliz, ter sucesso, uma carreira sólida como a sua no mundo do marketing. O que você acha que pode ser de servir de inspiração e de ideia para eles, para
para continuar nesse dia a dia que não é nada fácil? Ixi. É muita coisa. Muita coisa. Não sei se o Caio quer complementar. Faça diagnóstico. Tenha claro o diagnóstico que você está resolvendo. Resolver é muito fácil, fazer diagnóstico não. É isso aí. Nossa, posso usar essa ali? Pode usar a copia, dá um copy-paste aí. Imagina alguém que tá entrando no mercado agora, entrou aí imagina você, sei lá, 10 anos atrás. O que você falaria para o Gustavo de 10 anos atrás hoje? Vou com essa que eu escutei recentemente, que é de faça diagnóstico, né? Porque responder é muito fácil e eu acho que mais importante, né, do que você achar respostas rápidas, né? E a gente tem isso como o primeiro instinto, né? De me deparo com um problema, então eu vou... Tá aqui a minha primeira resposta ou algo que resolva, né? Tenha claro o seu diagnóstico se você está endereçando, né, o problema que deve ser resolvido, né? Então, é natural que a primeira resposta que vem, às vezes, não é a resposta correta, né? Ou a resposta, o caminho que a gente deve trilhar. E eu acho que nos dias de hoje, com a velocidade cada vez mais rápida, da gente tendo que tomar conta de cada vez mais assuntos, em alguns casos, né, em boa parte deles, né, para a gente chegar em resultados que sejam disruptivos, a gente precisa de tempo, a gente precisa ter, acho que, bastante base, e a gente tem que pesquisar, a gente tem que, enfim, né, ter muito claro que às vezes o caminho certo não é o caminho mais rápido, né? Então, quando a gente fala no nosso dia a dia ali de marketing, né? Então, por mais que você tenha seus planos, né? Você tenha o seu dia a dia, sua rotina, suas reuniões, trabalhe como pano de fundo sempre, né? Resolver, né? Um pouco dessa equação, né? De qual que é o diagnóstico correto para minha categoria, para o meu desafio de negócio. Gustavão, muito obrigado, cara. Genial, incrível. Aspas do Caio.